Saudações acadêmicas, meu nome é Sônia Derto Kumaio e hoje eu vou trazer uma explicação acerca da norma 10, que é referente à construção, contratos de construção. Este trabalho está sendo feito sob a orientação do docente Abílio Simão Muxanga. E nesta norma eu vou dar a saber alguns pontos importantes, como é o caso do âmbito da norma. Vou falar acerca do objetivo da norma, vou também trazer o conceito do contrato de construção, vou falar dos tipos de contratos de construção, vou trazer o rédito do contrato de construção, vou falar do custo e perdas de contratos de construção e também darei aqui alguns exercícios práticos, para melhor compreensão desta norma. Sem mais demora, então, sobre o âmbito da norma. Então, o âmbito da norma é onde nós vamos ver, é onde nós definimos onde é que esta norma ela deve ser aplicada. Então, a norma 10 dos contratos de construção, ela é aplicada às entidades, nesse caso, que executam obras ou projetos de construção através de contratos celebrados com clientes. Então, esta norma normalmente ela é utilizada em contratos de longo prazo, como a construção de pontes, a construção de estradas, a construção de viadutos, a construção dos edifícios, a construção de barragens, a construção de aeroportos. E uma das principais dificuldades, quando se celebra um contrato, é que normalmente tem sempre prazo de validade, ou seja, muitas das vezes os contratos podem começar num período e terminar no outro período, ou seja, podem começar no ano N e terminar no ano N+1. Então, por isso surge a questão sempre em que momento nós devemos reconhecer os rendimentos e os custos. Então, essa norma, a norma 10, contratos de construção, ela vem mesmo para responder precisamente essa questão. O objetivo principal desta norma é estabelecer regras para o reconhecimento do rédito e dos custos associados aos contratos de construção. A preocupação principal da norma 10 é evitar que uma empresa espere o final da obra para reconhecer o seu lucro. Quer dizer, todo o seu lucro. Pode reconhecer uma parte, mas ele não vai esperar até que a obra termine para poder reconhecer todo o custo, ou todo o lucro. O lucro ele pode ser reconhecido também de forma parcial. Então, essa norma ela vem para determinar que o lucro, os custos e os rendimentos são reconhecidos à medida que a obra vai sendo executada, assim de forma parcial. Então, dessa forma, as demonstrações financeiras elas refletem a realidade econômica da empresa em cada período. Então, não dependendo assim do fim da atividade econômica. E no verdadeiro sentido, o que nós diríamos como sendo um contrato de construção? Então, um contrato de construção, a palavra contrato, ela provém do acordo. Então, contrato de construção é um acordo celebrado com o objetivo, de construir um ativo ou um conjunto de ativos relacionados. Por exemplo, a construção de uma ponte, a construção de um hospital, a construção de uma autoestrada. Então, a norma ela também considera contratos de serviços de engenharia, serviços de arquitetura, alguns serviços que são destinados a projetos, a demolição de estruturas, uma recuperação que seja ambiental. Então, ou seja, essa norma ela não só está centralizada
ou não só se limita apenas na construção física, mas também nos contratos de serviços de engenharia, de arquitetura, de projeto, demolição de estruturas, recuperação ambiental, dentre outros. Então, nós também vamos ver que esta norma, né? Também como qualquer também apresenta os custos. Nós também vamos ver aqui alguns tipos de contratos de construção. Então, existem normalmente dois tipos de contratos. O primeiro é o contrato de preço fixo, ou seja, é quando nós temos, a empreitada, nesse caso, o empreiteiro, né, concorda em executar uma obra por um valor previamente definido. Um exemplo, ele vai construir uma escola e o valor total dessa escola ou o valor de equivalência da construção dessa escola pode até estar estimulado ou avaliado em 10 milhões de meticais. Então, independentemente dos custos reais, o preço do contrato mantém-se. Foi exatamente aquilo que se celebrou no contrato, não é? Mas também existe outro tipo de contrato, que é o contrato de custo mais margem. Então, aqui, normalmente, o cliente reembolsa os custos efetivamente incorridos e acrescenta uma margem de lucro ao construtor. Temos um exemplo, que nossos custos reais, eles podem ser, né? Eu sou um empreiteiro, sou uma empreiteira, e para a construção do tal edifício ou de qualquer que seja a construção, né? Vamos ver que temos custos reais avaliados em 5 milhões, mas no contrato nós podemos acordar uma margem de por aí 10%. Então, o valor total a receber, nesse caso, seriam por aí 5 milhões e 500. Então, aqui é um contrato com custo mais margem. Ou seja, nós assinamos o contrato, mas também estamos a dizer que haverá uma margem de 10% naquela construção. Então, por isso que se diz que existem dois tipos de contrato para, neste caso, a norma 10, contrato de construções. Ainda sobre os custos de contrato. Então, os custos de contrato, eles incluem 3 grupos principais. Temos os custos diretamente relacionados. Os custos diretamente relacionados são aqueles custos que podem ser associados diretamente à obra. Temos o exemplo dos materiais que nós usamos, que são usados numa empreitada. Tem os salários dos operadores, ou seja, dos colaboradores. Tem os equipamentos utilizados, que podem incluir máquinas, ferramentas, dentre outras. Também temos os custos atribuíveis. Os custos atribuíveis, eles são custos gerais que podem ser distribuídos entre vários contratos. Exemplo, numa empreitada, pode ter, por exemplo, contrato de supervisão, pode ter, por exemplo, contrato de segurança, pode ter contrato de gestão técnica. Então, esses custos atribuíveis, eles são distribuídos entre vários contratos que podem haver nessa empreitada. Também temos outros custos debitáveis ao cliente. Então, esses custos, eles podem ser vistos como os gastos que o contrato permite cobrar ao cliente. Temos como, por exemplo, os custos administrativos especificamente autorizados. Então, esses são também são alguns tipos de custos debitáveis ao cliente. Temos também o rédito do contrato de construção. Então, o rédito, ele representa, neste caso, o valor que a empresa ganha pela execução da obra. No entanto, por exemplo, quando o resultado pode ser estimado com fiabilidade, usa-se o método da percentagem de acabamento. Isso significa que, quanto mais a obra avança, maior será o rédito reconhecido.
Então, aqui, nós vamos ver que isso vai nos permitir reconhecer todas as receitas de forma proporcional ao progresso da obra. Temos também o reconhecimento dos custos e perdas dos contratos. Então, aqui, naturalmente, estão a dizer que quando os custos totais que são previstos forem superiores ao valor do contrato, surge alguma perda, nesse caso esperada. Porque aqui nós estamos a dizer assim, que no decorrer, quando assinamos o contrato, os custos que foram enrolados e foram acordados foram X e Y. Mas quando os custos quando os custos são superiores ao valor do contrato, existe uma perda inesperada, nesse caso, já na base da empreitada. Então, essa norma exige que essa perda seja reconhecida imediatamente. Isto acontece porque a contabilidade segue o princípio de prudência. Ninguém pode sair a ganhar e outro lesado num ato de um contrato, a não ser que não se cumpra aquilo que foi não se cumpra aquilo que foi acordado entre as duas partes. Mas aqui é um acordo, mas houveram situações em que talvez os custos materiais tiveram que ser aumentados porque talvez tenham tido alguns sobressaltos, talvez tenham ocorrido situações inesperáveis. Então, isto deve acontecer porque o princípio da contabilidade é a prudência. Exemplo, nós temos um valor do contrato de 950 mil meticais, só que houve um custo, um imprevisto de por aí 1.050. Então, mas nós pusemos, por exemplo, no contrato que talvez, como uma perda prevista, nós podemos dizer que são 1.000 meticais. Ou então, mesmo antes da conclusão da obra, a empresa ela deve reconhecer essa perda. Por isso é extremamente importante nós considerarmos os contratos de construção. Agora vamos passar para aquilo que é a segunda parte do nosso exercício. Nós temos aqui que uma empresa celebrou um contrato de empreitada com uma remuneração de 1.500.000 de meticais pela construção de um viaduto. Por ser uma obra na qual a empresa não tem grande experiência e porque adicionalmente a obra se reveste de características técnicas difíceis, a empresa não está em condições de estimar com fiabilidade o custo total estimado. Então, os custos incorridos foram de 280 mil meticais no ano N, de 350 mil meticais em N+1 e de 442.500 meticais em N+2. No final do ano N+2, a empresa estima que os custos a incorrer serão de 357.500 meticais. Aqui pedem-nos para nós procedermos com o reconhecimento como rédito nos anos N e no ano N+2. Então aqui nós vamos ver de forma clara que neste exercício o valor de contrato é de 1.500.000. No entanto, a empresa ela não consegue estimar com fiabilidade o custo total da obra. E quando isso acontece, a norma primeiro determina que nós devemos usar o método do lucro nulo, ou seja, o rédito ele é reconhecido e é igual ao custo incorrido. Assim, no ano N, o nosso lucro podia ser de 280 mil, não é? E o rédito, nesse caso também 280 mil, e o lucro nós podíamos dizer que
é zero. Então, não existe um lucro assim reconhecido, porque ainda não há uma segurança suficiente para se estimar. Por isso que, na ausência de uma estimativa fiável, o rédito é conhecido como lucro nulo. Ou seja, o rédito a reconhecer vai corresponder aos custos incorridos. Isso pelo lançamento de reconhecimento do rédito. Por isso nós teríamos a conta a débito. Se nós quiséssemos fazer isso na prática do lançamento, nós teríamos o débito da conta 49, nesse caso que é rendimentos diferidos, a subconta 4923, que é de contratos de construção, num valor de 280 mil meticais. E também teríamos, em contrapartida, o crédito da conta 76, prestação de serviços, no mesmo valor, nesse caso de 280 mil. Então, nós temos que saber que quando nós não sabemos, aqui a base é sabermos que quando nós não sabemos ou nós não conseguimos estimar a fiabilidade do custo total da obra, nós vamos usar ou vamos determinar a utilização do método de lucro nulo, porque nós não sabemos, porque nós não temos como estimar o lucro, ou seja, porque não tem um lucro reconhecido, porque nós ainda não temos segurança suficiente para nós estimarmos o nosso lucro neste contrato. Por isso também deve-se prestar muita atenção nesses itens quando está-se a fazer ou quando está-se a celebrar um contrato de reconstrução. Também aqui o nosso exercício 2, que diz que uma empresa obteve um contrato para a construção de um troço de uma autoestrada com uma remuneração de 950 mil meticais, o custo total de 850 mil meticais e também o custo estimado, neste caso, de 850 mil. No ano N, os custos incorridos ascenderam a 425 mil meticais. No ano N+1, os custos incorridos no ano ascenderam a 375 mil meticais. E o custo a incorrer foi estimado no fim do ano em 250 mil meticais. Pedem-nos para nós efetuarmos os lançamentos contabilísticos aplicáveis. Então, aqui dizem que no segundo ano os custos aumentaram, ou seja, o novo custo total estimado o primeiro era de 425 mil meticais, porém o segundo ascenderam ou subiram para 375 mil meticais. Mas, nesse caso, os 250 mil meticais que foi estimado no final do ano. Isso poderia nos dar um custo total, né, de 1.050. Então, agora nós vamos verificar que o custo total é superior ao valor do contrato. Então, aí, nós primeiro temos que ver qual seria a nossa perda prevista. Nesse caso, desses 10 milhões e 500, temos aí 10 milhões e 500 menos o custo total que nós teríamos nessa obra era de 95. Há de ser uma perda estimada em 100 mil meticais pela diferença. Então, podemos ver que isso corresponde a por aí a 50%, né? Então, o rédito acumulado, né, seria desses 50% vezes os 950 mil, nesse caso que nos daria 475. Então, nós já sabemos que no ano anterior já foram reconhecidos por aí. No ano anterior, nós já sabemos que
já foram reconhecidos 475 mil do ano anterior. Então, o rédito no ano N mais 1, ele poderia nos dar do rédito nós vamos considerar o 723 mil menos o 475 do reconhecimento primeiro. Aí nós teríamos por aí 248.850. Então nós vamos ver que aqui nós reconhecemos a perda. E depois de nós termos feito, depois do rédito reconhecer ou reconhecemos o correspondente da perda, nós vamos agora fazer os lançamentos contabilísticos. O que necessariamente o reconhecimento da perda quer dizer? Nós vimos que no ano N mais 1, o prejuízo operacional já era de 248.850. Mas o reconhecimento inicial, que nós tínhamos era de 375 mil meticais, porque até no nosso exercício vem que no ano N mais 1, os custos incorridos no ano ascenderam a 375 mil meticais. Então aqui a subtração desses dois daria-nos 126.190. Mas aqui a perda total no contrato, nesse caso, a perda total prevista é de 100 mil meticais. Então, por isso essa empresa, por norma, ela deve ajustar e reconhecer a perda remanescente através da provisão para um contrato oneroso. Por isso aqui nós teremos a conta a débito, a conta 49 de rendimentos, contrapartida da conta 72, que é prestação de serviços. Nós até podíamos dizer assim, se fosse só para definir, podíamos dizer que a débito nós temos, ou seja, para ajustar e reconhecer a perda do valor remanescente e emitir ou prover um contrato oneroso, tínhamos que fazer um lançamento de adébito, perdas por imparidade, e também considerar perdas por imparidade em contrato de construção, em contrapartida da conta provisões para contratos onerosos. Então, este procedimento ele pode garantir que as demonstrações financeiras reflitam corretamente o prejuízo que nós esperamos, na empreitada. Em conclusão, nós vamos ver que a norma 10 dos contratos de construção, ela procura garantir que os rendimentos, os custos, todos eles sejam conhecidos de acordo com o progresso da obra. Nisto nós vamos ver que os seus principais fundamentos estão centralizados na aplicação do método da percentagem de acabamento, no reconhecimento gradual do rédito, no reconhecimento imediato das perdas esperadas, na apresentação fiel da realidade econômica da empresa. Então nós vamos ver que esta norma, ela também assegura maior transparência, qualidade da informação financeira apresentada pelas empresas de construção, o que também vai garantir com que as demonstrações financeiras sejam feitas de forma fiável, que todas as informações lá contidas sejam informações verídicas. Esta foi sim a apresentação da norma 10 de contratos de construção. E desde já ressaltar que, por exemplo, quando nós temos
reconhecimento de perdas esperadas. As perdas esperadas em contratos devem ser reconhecidas de imediato, como um gasto de período, pela sua total independência do método que seja utilizado para o reconhecimento dos gastos, dos réditos, se existirem no contrato. E também nós vamos ver que, em síntese, as perdas com as obras. Primeiro, quando há custos incorridos. Quando não há custos incorridos, nós vamos provisionar totalidade da perda. Quando há custos incorridos, nós vamos ver se primeiro perguntamos se há uma estimativa fiável. Se sim, nós provisionamos a diferença entre a perda total e a perda reconhecida. Se não, nós provisionamos a totalidade da perda, para nós podermos reconhecer no segundo ano.